A gente já louvou, já ouviu e vamos também ouvir a doce palavra pelo nosso irmão Gutenberg. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Acredito que todo mundo já me conhece. Berg. Esposo de Jusileide Siqueira Campos, que agora está em Pernambuco, na casa de sua mãe. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer o pastor dessa igreja e agradecer o irmão líder e o restante da liderança da igreja. Na verdade, eu não sou pregador. Há 12 anos eu entrego folheto. Trabalho em obras multinacionais, obras grandes. E eu estou nessa daqui já há 3 anos. Mas o meu forte é entregar folheto, abordar a pessoa e entregar folheto. Falar da palavra de Deus nos DDS, nos cafés da manhã, no horário de almoço. E assim eu faço isso por 12 anos. E tenho pregado o evangelho nas ruas, tenho pregado o evangelho e entregando folheto nas praças, nos hospitais. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida e na vida da minha família. E nessa noite, eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Mas primeiro eu quero perguntar: a chama está ardendo ainda do nosso coração? Desde que nós nos convertemos a Cristo, a chama continua ardendo? Porque se não estiver ardendo, tem uma coisa errada. Se a chama não continua ardendo dentro de nós, de amor pelas almas que estão se perdendo, tem alguma coisa errada. E o que há de errado nisso? Palavra, intimidade, oração, jejum. O amor de muitos estão esfriando. Olha o que Satanás está fazendo, mudando tudo. Viemos para a igreja para aprender ou ganhar sobre prosperidade. E nós devemos mudar isso. Já está na hora de mudar isso. Nós temos que voltar para o joelho correndo, voltar para a palavra correndo, voltar para o jejum. Jesus disse que isso nunca tinha acabado, não acabou não. Nós somos cristãos, devemos continuar a obra de Cristo. Nós somos comissionados, nós somos chamados para fazer o ID. É todo mundo, os que estão aqui em cima e os que estão aí embaixo. Só não o pastor, porque o pastor ele fica dentro da igreja. Nós temos que sair, pregar o evangelho nas ruas, nas praças, dar testemunho da nossa vida. A maior mensagem que nós podemos transmitir nas praças, na humanidade, é o nosso testemunho. Como é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo de que maneira? Quais são as nossas vestimentas? O que é que sai da nossa boca? Qual é o louvor? Qual é a palavra? O que está saindo da nossa boca? Qual é o estilo de vida que nós estamos levando aí fora para representar a Cristo? Nós devemos nos preocupar muito com isso, porque nós somos chamados. Estamos aqui dentro porque o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito. Se você não acredita, pois pode acreditar. Vamos levantar as mãos e fazer a obra de Cristo. Eu quero ler uma passagem, não precisa abrir não. Uma passagem que está em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 3. Não precisa abrir a Bíblia. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo,
e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, quer dizer, desocupado, e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso jamais, nunca jamais tropeçareis. Deus nos deu de tudo. O que precisamos é amar uma vida de piedade. O que é uma vida de piedade? Amar as coisas espirituais. Se tem um Deus que ama as coisas espirituais, é Deus. Nós somos naturais, mas foi introduzido dentro do nosso ventre, o Espírito Santo. Nós somos pessoas vivas. Devemos sair aí fora. Tem gente como zumbis, atolado na cachaça, atolado nas drogas, prostituta, e assim por diante. Então nós somos chamados para gerar vidas. Foi dado de tudo para nós. Temos de tudo. Só devemos deixar a chama arder dentro do nosso coração, para que então nós fazemos a obra do Senhor. Mas a minha mensagem ainda não está nessa passagem bíblica, mas está em Salmo 96, capítulo 2. Salmo 96, capítulo 2. Vivemos em um mundo que busca razões para louvar, mas muitas vezes ignorar o maior motivo de todos é a glória e a salvação do Senhor. Fomos presenteados, fomos escolhidos no meio de 8 bilhões de pessoas. É nós que estamos aqui. Deus, Ele achou graça em você, te escolheu, te deu virtudes, e o nosso coração está apagando para missões. Missões devem arder no nosso coração, assim como arde no coração de Deus. Missão partiu, foi de lá, foi de cima, mandando o Filho, Jesus. E eu sei que isso está no coração do pastor. Uma coisa que o pastor mais preocupa numa obra é missão. Nós todos somos comissionados a fazer esse trabalho. Tempo e fora de tempo, todos nós almejamos algo. O ano retrasado eu tive aqui na Queiroz, hoje é Alha, mas antigamente era Queiroz Galvão. Eu preguei o evangelho entregando folheto 1 ano e 3 meses. E a obra estava para ganhar. A Queiroz estava brigando com mais 12 empresas para ganhar a obra. E eu pregando o evangelho, ensinando, entregando folheto todas as manhãs. Deus honrou um dia. E foi por meio da minha pessoa que o Senhor liberou a obra. Um dia 23 do ano retrasado, os engenheiros tudo perturbado. Nós temos muitos adversários, como que vamos fazer? No dia 23 de madrugada teve um anjo no meu quarto, me entregando um presente. Quem viu foi um colega que estava dentro do quarto comigo de alojamento. No dia 23 de manhã a gente vai para a obra, onde sorteia bicicletas, sorteia televisão. E o engenheiro disse: pessoal, nós precisamos falar com Deus. Aí o Espírito Santo, levantei a mão, fui lá e preguei o salmo. E oramos, estendemos as nossas mãos para a obra. Então aquele dia mesmo Deus liberou a obra. E é por isso que eu estou aqui. Deus liberou a obra através de nós. Temos ali muito respeito, eles tratam a gente bem. Mas a salvação é algo precioso que somente Deus pode dar. E Ele deu a você e deu a mim. Então nós estamos incumbidos a nossa vida inteira de anunciar o Evangelho de Cristo,
de pregar ao Senhor, de testemunhar dessa verdade que salva, que liberta. E a nossa verdadeira adoração, eu quero mostrar aqui um texto, esse Salmo 96, no versículo 2, que fala a respeito de duas coisas. Em primeiro lugar, adoração. Devemos ter uma vida de adoração consequentemente. Levar um estilo de vida que adora a Deus. Não é somente cantar, é adorar com o nosso estilo de vida. Porque a nossa vida fala muito mais do que uma pregação. A nossa vida fala muito mais do que uma pregação. Como é que você está se comportando na escola? Como é que você se comporta com sua esposa dentro de casa? Como é que você se comporta nas ruas? Como é que você se comporta no trabalho, na faculdade? É isso que as pessoas querem ver em nós. Um comportamento que mostra a santidade, que mostra respeito, que mostra uma aparência santa. Eu sempre vejo em alguns lugares, na obra que eu trabalho, algumas pessoas dizem ser crente, e no meio de rodinhas. Isso não é para nós. Devemos dar um bom testemunho. Não precisamos nem saber pregar, não precisamos nem saber falar muita coisa sofisticada, muitas palavras. Precisamos não. É simples, o evangelho é simples, mas é de poder, e que nós não devemos vergonhar por conta disso. Como eu disse agora há pouco, o reino de Deus foi introduzido dentro de nós. E se nós temos o reino introduzido dentro de nós, então nós temos que gerar vida. Não é o seu lugar, aí não é mais o seu lugar. Nós estamos sentados no lugar de outras pessoas. Nós devemos trazer outras pessoas e desocupar o lugar para outros sentarem. E como fazemos isso? Dando um bom testemunho, porque pessoas, a gente olha para as pessoas, quando nós buscamos a Deus, nós vê no rosto das pessoas a necessidade de se libertar da depressão, a necessidade de se libertar do pai que é viciado, do pai que é drogado. Nós temos que ir, nós temos que encontrar com essas pessoas. Não importa se vem ou se não se vai, o que importa é você falar. Nós temos oportunidade nos pontos de ônibus. Já notou que a gente tem oportunidade, todos os dias temos oportunidade de pregar o evangelho. Estamos no ponto de ônibus, tem sempre gente. Estamos na fila de um banco, tem sempre gente. Estamos em casa, tem sempre um vizinho escutando você. Queridos, não precisamos de ir muito longe, não. Não precisamos de ir para Fortaleza, não precisamos de ir para João Pessoa, não precisamos de ir para tão longe, não precisamos de passaporte, não precisamos. Tem pessoas carentes do evangelho nas praças, nas comunidades. Vamos dar uma volta e você vai ver o tanto de gente. Deus me trouxe para cá. Deus me trouxe para cá. Eu sou de Rondônia, morava em Cacoal. Deus me trouxe para cá para entregar folheto. 12 anos, já ganhei almas para Jesus, milagre já aconteceu. E à medida que a gente vai lendo, vai aprendendo com a verdade, vai jejuando, vai orando, porque um homem de Deus cheio, ele não fica ocioso, desocupado. Um homem que tem palavra, que tem presença, que tem o Espírito Santo, ele não fica parado, estéril. Nós não fomos chamados para ser estéril. Nós temos um chamado, é para quem está embaixo, é para todos, não é só para quem está aqui em cima. Devemos voltar ao primeiro amor. Eu acredito que o primeiro amor, a chama está apagando. Está apagando. Porque nós não estamos mais preocupados em buscar os interesses de Cristo. Não estamos mais preocupados. E você sabe, quando você busca os interesses de Cristo, Ele te dá dons, dá presente. Então, queridos,
Não é uma coisa difícil, é muito fácil. Só precisamos de sair do conformismo e disso aqui, ó, que está matando milhares de pessoas, matando até crente. Nós temos o Espírito Santo, o reino de Deus dentro de nós, jorrando rios de águas vivas, para fazer vida, para gerar vidas. Fale com uma pessoa, aparentemente parece que não tem nada, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, vai pensar: quem é esse Jesus? Ele cura mesmo, ele liberta. E é assim, queridos, devemos continuar o trabalho do Senhor. O louvor ao Senhor deve ser uma expressão constante de gratidão. Já notou que quando uma pessoa se converte, ela quer cantar, ela quer adorar, quer ler a Bíblia, quer sair pregando? Essa chama tem que voltar a arder. E sabe como volta? Também adorando. Nós temos que expressar um sentimento de louvor a Deus com toda a verdade do nosso coração. Nós estamos preocupados em adorar, em glorificar a Deus, mas esperando, peraí, será que eu vou adorar, vai vir alguma coisa? Porque Deus conhece todo o coração. Não tem coração nenhum que Deus não conhece. Então, amados, a ordem é cantar ao Senhor, reflete a atitude de louvor contínuo e comunitário. O cântico é uma forma de expressar a alegria de sermos salvos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Devemos então continuar a fazer o trabalho de missão. Eu, sem nem saber, fiz o trabalho de missão, porque eu entreguei muitos folhetos. Quando eu cheguei a primeira vez na igreja, a segunda, a terceira, eu fui correndo pedir folheto para o pastor, não foi, pastor? O pastor me deu um monte, aí peguei de novo. Tenho muito lá em casa. É maravilhoso você entregar folheto. Já entreguei milhões de folhetos, né, durante esses 12 anos. O canto une um povo de Deus, transmite verdades bíblicas e edifica a igreja. Esses dois pontos que eu estou falando, primeiro vem a adoração, primeiro vem o louvor, a gratidão a Deus por sermos quem somos. Quem nós somos? Filho de Deus. Nós somos filho de Deus, e o Filho de Deus, como representante na terra, devemos então evangelizar, devemos correr atrás das almas, porque quando Jesus vier te levar, ele vai perguntar. Cultive o hábito, precisamos de cultivar o hábito de ler a Bíblia, cultivar o hábito de louvar a Deus, de adorar. Como? Falando louvores, elogiando, contemplando a presença de Deus. Eu acredito que vir a um culto, o pastor sempre fala: louve, pode adorar, cante. E todo mundo triste. Da porta para lá, entrou da porta para cá, é louvor. Se vocês verem como os africanos adoram, os africanos entram na porta da igreja pulando e saltando e vêm trazer o dízimo aqui. É saltando e pulando, é festa o culto inteiro. E não é 2 horas de culto, não. Muito mais. E nós 2 horas estamos cansados para ouvir a palavra, para ouvir a instrução de Deus para a nossa vida. Quando louvamos a Deus com cântico, declaramos ao mundo que a nossa alegria está enraizada na salvação. Mostrar ao povo de fora a nossa alegria, um rosto contrito, um rosto alegre, expressivo, que todo mundo vai perguntar, porque todos sabem que a alegria contagia. A alegria contagia. Não estou falando você abrir a boca dando risada, é a sua fisionomia alegre contagia as pessoas. E aí então as pessoas vão perguntar: mas que alegria é essa? Tem tantas maneiras, tem tantos modos da gente viver um estilo de vida que então atrai as pessoas. A primeira delas é a oração. A oração atrai as pessoas. Deus te coloca em encontro de pessoas certas para você pregar o evangelho. Deus te coloca no caminho de pessoas. Deus te coloca no meio de famílias, de comunidades, na obra, para você então evangelizar. Somente com sua vida
entregando um simples folheto. É uma oportunidade que eu tive tão grande na minha vida. O maior presente que eu já recebi na minha vida foi ter o privilégio de entregar folheto. Foi o privilégio de entregar folheto. Já entreguei o folheto em muitas obras. Deus fez milagre, curou. Eu tive na igreja, aquele irmão ali, acho que lá da igreja central de Mauriti, não é, irmão? Eu morei algum tempo em Mauriti, a Queiroz Galvão estava lá também. Eu fiquei 2 anos desempregado, 2 anos desempregado. O que eu fui fazer? Eu fui buscar a Deus. E Deus disse, não é agora que eu vou te dar trabalho, não. Eu quero que você vá para o hospital. Passei um tempo pregando no hospital, 30 dias, todos os dias, orando, jejuando e buscando a Deus. No último domingo que eu cheguei lá de manhã, estava só o motorista da ambulância, a recepcionista e a diretora do hospital. Veio fazer o que aqui, irmão Berg? Não, eu vim fazer visita para os doentes. Pô, não tem nenhum. Não tem nenhum doente. Aí fui mais para frente no escritório da diretora do hospital, eu veio chorando meus braços. Não tinha nenhum doente. Deus te usa, Deus faz a obra. Mas temos que fazer de coração. Não é fazer aqui para ser consagrado. Tem muitos fazendo as coisas para ser consagrado. Tem muitos fazendo as coisas para ser bem visto. Não precisamos disso. Precisamos de fazer com amor, ainda que seja o mínimo. Precisamos de fazer isso com amor. As pessoas fazem as coisas para poder conquistar, para poderem subir de nível, subir de cargo. Que isso? Isso não deve ser importante na sua vida. Até hoje eu não fui consagrado. As pessoas me chamam de missionário, me chamam de evangelista. Eu sempre fico em igreja 2 anos, 3 anos e saio. Aqui que eu estou ficando maior tempo. Eu nunca fui consagrado a nada. Nunca. E nunca me preocupei com isso. Nunca me preocupei em ser ou não ser. A minha vontade é entregar folheto. A coisa que eu fiz há 12 anos. Imagina um coral onde cada voz mesmo individualmente, limitada, contribui para uma harmonia celestial. Assim o nosso louvor coletivo ao Senhor. Mas eu quero ir mais para frente. A glorificação do nome de Deus deve refletir seu caráter. Por que o caráter de Deus deve refletir em nós? Dia após dia, à medida que buscamos, à medida que vamos fazendo os trabalhos de Deus, a nossa vida vai crescendo. Nós vamos crescendo. Paramos de ser menino. Paramos de ser homens duvidosos e mulheres duvidosos, mas crentes enraizados na pessoa do Senhor Jesus. Crentes firmes, com os pés no chão, que prega, Satanás tem que sair, que prega, o diabo tem que correr. Devemos ser crentes firmes, guerreiros, corajosos, porque nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Antes de ontem eu estava falando com a dona Iraci, que é minha vizinha. Eu sempre compro as coisas e coloco no endereço dela, porque eu e minha esposa não paramos em casa. E ela tem uma neta, que desde o ano retrasado, eu conheço, uma menina de 11 anos. A mãe, preocupada, veio falar, Berg, preciso falar com você. E o que foi? Eu quero falar com você, Berg, porque eu sei que você é da igreja. Berg, a minha filha está envolvida com um trem errado. Que trem errado é esse? O celular cheio de vídeo de macumbaria. A menina de 11 anos. E eu ensinei, falando, conversando, mostrei o perigo disso. Quando foi meia-noite, o demônio foi lá em casa. Acordei meia-noite, todo arrepiado. Eu falei, estão aqui. Fui orar. Orei 16 minutos e coloquei 3 hinos. Cantei 3 hinos da... Porque tem que sair. O diabo tem que ficar do outro lado da rua, não é dentro da sua casa, não. Você é um crente. Nós somos crentes. Ele tem que ficar do outro lado da rua para mais longe. E não chegar perto. Chegou, tem que sair. Aí quando foi ontem, na sexta-feira, eu cheguei, o culto terminou e já saí por ali. Antes do carro, eu já vi um carro branco com alerta ligado. E não tinha ninguém perto. Quando eu olho, espargido vinho no capô do carro
e uma garrafa e uma taça debaixo da traseira do carro. Eu já disse, já sei o que é. Um tranca-rua. Estava ali, ó. É tão forte que a luz do carro acende sozinha. Os alertas do carro acendem. Aí fui para casa, no outro dia de manhã, quando eu olho o capim cheio de vinho, melado de vinho, eu abracei o capu e repreendi, orei. E eu vi uma pessoa, metade carne e metade caveira. Espírito de morte. Espírito de morte. E eu passei o dia hoje orando. Passei o dia orando. Buscando a Deus, porque é perigoso demais. Mas nós não devemos ter medo. Porque eles querem assustar. Mas não devemos ter medo. O nome de Deus revela sua identidade e suas promessas. Ao bendizermos o seu nome, conhecemos sua autoridade e sabedoria. Em suas palavras e ações, glorifique a Deus. Como que estão vivendo? O modo que nós estamos, gente, isso é muito perigoso. É muito sério o modo como você vive. Porque se falou que é crente, todo mundo fica de olho. Falou que é crente na obra, todo mundo já fica de olho para ver o comportamento. Falou que é crente nas faculdades, todo mundo fica olhando para ver que é crente. Para ver como é. A primeira coisa que falam, mas isso aí não é crente? Não é assim? Então devemos bater de frente com o nosso estilo de vida. Bater de frente com o nosso estilo de vida, sem ter medo. Mostrar que nós somos crentes, homens e mulheres de Deus, e somos um exército do Senhor, para pregar a palavra e fazer o inferno recuar. Tem que recuar, no nome de Jesus. Como embaixador que representa o seu país, somos chamados a viver de maneira que glorifique a Deus. Como é que estamos glorificando o Senhor? É só dentro da igreja? É só dentro da igreja que devemos glorificar a Deus, para o pastor ver que estamos glorificando? Ou você esqueceu que Deus conhece tudo do nosso coração? Se nós viermos aos cultos e cantar louvores cheio de ternura e um sentimento de expressão, o Espírito Santo fica na casa e vai fazer milagre, e vai batizar, e vai fazer muitas coisas, vai revelar. Eu vejo o pastor sempre falando, adore, glorifique, regaçar mesmo a nossa voz para louvar ao Senhor e sermos uma igreja, sermos uma igreja de Deus. Não se preocupe, você já é salvo, não precisa fazer nada, porque tudo já foi feito de graça, mas custou um alto preço, Cristo Jesus, e nós devemos continuar a fazer a obra do Senhor. Proclamai a salvação de Deus, anunciai a salvação do Senhor. Somos proclamados. Em Mateus 28 diz que temos que fazer esse ide. E como eu disse, não é um ide longe, não é um ide para Fortaleza, não é um ide para os Estados Unidos, não é um ide para Bolívia, é aqui mesmo, a nossa cidade que está precisando que nós façamos esse ide. É a nossa cidade. Devemos nos preocupar com a nossa cidade. Devemos contribuir com os missionários que estão esparramados pelo mundo. Mas devemos fazer a obra dentro da nossa cidade, na nossa comunidade. Tempo e fora de tempo. Deus dá presentes. Deus dá presentes. Deus, ele honra os trabalhos de cada um. Não fica, Deus, pensa no Deus que não gosta de ficar devendo nada para ninguém. É o Senhor. O Senhor não deve nada para homem nenhum e nem para mulher. Não deve. A salvação não é apenas para ser recebida, mas para ser anunciada. Já recebemos, agora devemos anunciar a mensagem do Senhor. Mas uma coisa eu digo e oriento: não devemos parar de ler a Bíblia. Devemos criar um hábito de ler a Bíblia. Deus não está preocupado porque você está cheio de trabalho na igreja. Deus não está preocupado porque você está o tempo inteiro fazendo o trabalho da igreja. Ele quer um cantinho secreto contigo. Todo cristão tem que ter um lugar secreto com Deus. Não importa se você está o dia inteiro na igreja evangelizando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas se você não tiver um lugar secreto para ter um relacionamento íntimo com Deus,
as outras coisas não valem. É necessário. Qual o nível de intimidade que você tem com Deus? Qual é o nível, a gravidade? Você conhece o Senhor de ouvir falar, ou você conhece o Senhor por sentir a presença dEle? Nós temos que voltar a ser cheios da presença de Deus, e não voltar à igreja só por bens, só por cura, só por milagres, buscando os interesses de Deus, como diz Mateus capítulo 3, capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentam. Nós estamos fazendo o contrário, buscando primeiro aquilo que interessa a nós, e as coisas do Senhor estão ficando em segundo plano, os trabalhos do Senhor estão ficando em segundo plano. Então, o nosso chamado é rico, nós somos ricos, porque temos um rio que jorra água viva dentro de nós. Cristo veio trazer o reino dele dentro de você. Agora você deve gerar vida em outros. Essa é a preocupação da igreja, a preocupação de nossa vida. De dia em dia, indica uma proclamação contínua e intencional. É a missão de tornar o evangelho conhecido. Aonde precisamos de levar o evangelho? Precisamos de levar o evangelho aonde? Nas comunidades que não conhecem. Muita gente não sai de casa. Levar o evangelho nos sítios. Porque o Senhor diz que a palavra tem que ser pregada em toda a terra. Aonde? Nas montanhas, nos buracos, nas aldeias. Aonde tem gente que ainda não conhece. Tem mais de 2 bilhões. Acredito que mais de 5 bilhões de pessoas que não conhecem o evangelho. Eu acho que 2 milhões, né, pastor? Pessoas que não conhecem o evangelho. Olha o tanto que nós precisamos de alcançar. E à medida que a gente prega o evangelho para uma pessoa, olha como Cristo fez. O Senhor levantou 12 e os 12 revolucionou o mundo. Os 12 revolucionou o mundo. Você prega o evangelho, cuida de uma alma, e ela vai cuidar das outras. E ela vai cuidar das outras. E a gente vai sempre partindo por oriente diferente. E assim fazemos o trabalho do Senhor. Aqueles que experimentarem a salvação não podem permanecer em silêncio. Por que você está em silêncio? Aquele que experimentou a salvação não pode, o sinal não é ficar em silêncio. Não podemos ficar de bocas fechadas. Temos que anunciar, testemunhar. Porque quem é salvo não pode ficar em silêncio. Ou alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Para quem fica em silêncio, tímido, tem que anunciar. Assim como um médico que descobre a cura de uma doença grave, não pode guardar essa descoberta para si. E o Senhor nos salvou. A descoberta é que nós somos livres. Nós somos livres. Tem um monte de gente achando que é livre. Tem um monte de gente que achando que é livre no mundo. Livres somos nós. Mas quem está aí fora estão amarrados. Estão dizendo que estão livres, mas estão aprisionados pelos vícios. Estão aprisionados pelo adultério. Estão aprisionados pelo roubo, assassinato, morte e assim por diante. Isso não é liberdade. Liberdade é quem tem é nós em Cristo Jesus. Liberdade é quem tem é nós. Podemos fazer? Podemos, mas não é bom para nós. Devemos cultivar essa vida espiritual com Deus, intimidade, um nível alto, para que Deus vai te colocando em altos patamares. Você acredita que uma pessoa simples vem um demôniozinho? À medida que você vai crescendo, vai vindo os fortão. E você vai saber como repreender. Está aqui, em Efésios capítulo 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que é que nós fortalecemos no Senhor? Como que é que fortalecemos na força do seu poder? É palavra, é oração. Porque a luta não é contra a carne. Nós vivemos crentes brigando dentro da igreja, crentes brigando por cargo, crentes brigando por pregar, crentes brigando por inveja, crentes brigando porque a outra veste a roupa melhor do que ela, e assim por diante. Nós estamos errados.
Essa não é a nossa vida. Não fomos chamados para discutir esse tipo de coisa. O diabo fica enganando, mudando a nossa visão. Mas ela está com o cabelo mais bonito. Não, mas o outro aqui pregou bem hoje. Nossa, que pregação. Eu não me importo com isso, de jeito nenhum. Até porque não é a minha coisa pregar e entregar folheto. Mas nós não devemos parar de se preocupar com cargo, de se preocupar em passar a perna no irmão, falar mal do pastor. Não toque na vida de um pastor. Não toque. E aquela panela para derrubar o pastor, para matar o irmão. Que isso? Nós somos homens e mulheres de Deus, devemos expressar amor. Amor. Não é raiva, nem ira, nem fofoca. Não é isso que viemos fazer aqui. Enquanto nós estamos perdidos nisso aqui, o diabo está em cima da comunhão batendo palma. Olha os crentes, besta, brigando por causa de cargo, enquanto devem sair pelas ruas. Não é, queridos. Nós não devemos nos preocupar com esse tipo de coisa. É gente querendo tomar o lugar do pastor, é gente querendo roubar o cargo do pastor, é gente querendo matar o pastor. Nós não viemos fazer aqui isso, não. A nossa alegria deve ser pregar o evangelho. Quer ser reconhecido? Seja reconhecido pelo Senhor lá no lugar secreto. Seja reconhecido por Deus lá no lugar secreto. Porque o que você ora lá, o que manifesta lá, vai manifestar onde você está. É assim que devemos fazer. Vamos parar de preocupar com cargo. Parar de se preocupar em crescer em cargo, em altas pregações, em níveis, não sei o que, sociais. Não é isso não. Pregar o evangelho de Cristo. Salmo 96 nos lembra que Salmos 96, 2 nos lembra que a adoração vai além de palavras. É uma resposta total ao que Deus é, o que Ele fez. Louvar e bendizer e proclamar são expressões da mesma verdade. Deus merece toda a glória e toda a honra. Que as nossas vidas se tornem cânticos vivos de louvor e declaração de salvação a Deus, de geração em geração. Que tal mudarmos isso hoje? Gerar louvores e adoração e gratidão só porque você foi salvo. Não foi porque o homem chegou, te deu um carro, ou te deu um cargo, ou te deu um carro, ou te deu uma casa. Só Deus pode te salvar. E Ele já fez isso. Agora devemos fazer a nossa parte. Anunciar o evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.